O último rei de Portugal, um príncipe audaz. A questão atual da sociedade brasileira é de bem compreender sua história, além do caráter anedotário, sarcástico e infanto-juvenil dos livros didáticos, e que nos dá esse tom caricato à narrativa da nossa identidade nacional. Enfrentar os fatos do passado é condição para se aceitar o presente, a fim de se estabelecer mudanças fundamentais em nosso destino como nação. E me parece que reside aí todo o problema do Brasil no presente, pois que com um passado distorcido e confuso, procura-se a identidade nacional na caricatura, reduzindo-se sua grandeza de império à republiqueta do tipo Estados Unidos do Brasil. Quando a coroa portuguesa deixou Lisboa, no início do século XIX, o príncipe Dom João VI não tinha planos para voltar. Cruzou o Atlântico num ato de audácia que há muito não se via na Europa, talvez desde Alexandre o Grande. Seguindo-se aí uma sequência de audaciosos príncipes como Dom Pedro I e Dom Pedro II. As decisões que o príncipe regente de Portugal teve que tomar naqueles dias que antecederam a invasão das tropas napoleônicas foram dramáticas e tiveram resultados impensáveis para a sociedade portuguesa da época. Se ficasse, seria destruído junto com Portugal e os territórios portugueses do Brasil teriam sido ocupados por outras potências europeias. Assim ficariam sem país e sem império. Decidiu Dom João VI ficar com o Brasil. A transferência da coroa portuguesa para o Rio de Janeiro, em verdade, era uma consequência, digamos, natural dos imensos investimentos que Portugal vinha fazendo na construção de seu império a partir da era das navegações do século XVI. O controle que o rei português tinha sobre esse vasto território na América do Sul era surpreendente, devido suas dimensões colossais, e foi preciso um grande esforço, assim como um ato de superpotência, para controlá-lo e mantê-lo sob seu domínio. Do Orinoco ao Rio da Prata. Os conhecimentos que os portugueses tinham sobre navegação eram notáveis e, portanto, sua fortaleza era a marinha, a base do controle que exerciam sobre toda a costa brasileira, estabelecendo com isso um domínio absoluto na época sobre o Atlântico Sul. É de se aceitar o fato de que a defesa da América do Sul foi, sem dúvida, parte de uma estratégia conjunta das coroas espanhola e portuguesa, pois que sempre resolveram seus conflitos diplomaticamente e não se viam como inimigos. A colonização da América do Sul e do Brasil tinha como pilar estratégico básico a longitude de 60 graus oeste, traçando-se a partir desse meridiano a fundação de fortificações e povoados, desde Ciudad Guayana e Ciudad Bolívar, no rio Orinoco, na Venezuela, até Rosário, na Argentina, no rio Paraná, passando por Boa Vista, em Roraima, Manaus, no Amazonas, Porto Velho, em Rondônia e Cuiabá, em Mato Grosso. Como não haviam estradas, os rios Paraná, Paraguai, Madeira Mamoré, Amazonas, Rio Branco e Rio Carone e Orinoco, já na Venezuela, seguiam esse curso de orientação de sul para o norte ao longo da longitude de 60 graus oeste. A partir de Manaus, no Amazonas, a cada aproximadamente 5 graus de distância, ou seja, 555 quilômetros, os portugueses foram fundando cidades-chaves, aonde os rios tributários faziam grandes bifurcações. É o caso de Santarém, no Pará, longitude de 55 graus oeste, tendo ainda a cidade de Macapá, no Amapá, longitude de 50 graus oeste, e Belém, no Pará, a 51 graus oeste, ambas na embocadura do rio Amazonas. Macapá servia de referência, pois que estava justamente na latitude de 0 graus, ou seja, na passagem da linha do Equador. Do Orinoco ao Rio da Prata. Se por terra o meridiano de 70 graus oeste servia de eixo orientador de penetração no sentido norte-sul,
unindo os rios já mencionados anteriormente como estradas. Pela costa, os portugueses seguiram os mesmos princípios. A cada aproximadamente 5 graus, fundaram povoados e fortificações que estavam alinhadas em eixos comuns de longitude. Assim, São Luís, no Maranhão, a 45 graus oeste, estava alinhada com o litoral do Rio de Janeiro e Angra dos Reis, também aproximadamente no mesmo meridiano de 45 graus. Assim, Fortaleza situou-se no meridiano de 40 graus oeste, Natal no de 35 graus oeste. A partir de Natal, orientam-se nesses meridianos também as cidades de João Pessoa, Recife e Maceió. Na sequência, Salvador a 38 graus oeste e o Porto de Vitória, no Espírito Santo, a 40 graus oeste, emparelhando com Fortaleza, no Ceará. Como se pode perceber, a união das coroas ibéricas formava um formidável bastião a partir do eixo do meridiano de 60 graus oeste por terra, e um arco de navegação por mar desde Buenos Aires até a foz do Rio Orinoco, com as fortificações e povoados estavam orientados no mesmo nível de longitude. Então, ao subir a costa brasileira, as esquadras ibéricas não só sabiam bem aonde estavam, como também sabiam quanto tempo se levava para ir de um ponto ao outro, bem posicionando flotilhas de patrulhas navais ao longo de todo esse setor. Como resultado, os espanhóis contiveram essa gente na embocadura do Orinoco e os portugueses na foz do Amazonas, já que a costa do Pará e do Amapá são tremendamente assoreadas devido ao excesso de sedimentos carreados pelos rios da bacia amazônica, o que impede desembarque de tropas. A oeste, os Andes serviam de muralha natural. A leste, a Serra do Mar, desde o Rio Grande até o sul da Bahia, impunham sérias dificuldades à penetração estrangeira. Assim, estava nas mãos da Marinha Portuguesa o já mencionado controle e predominância no Atlântico Sul. A questão da independência do Brasil. Como se pode ver, o Estado português, ao desembarcar no Rio de Janeiro, já estava em casa e não tinha planos de voltar. As realidades das guerras napoleônicas na Europa levaram Dom João VI a esse ato de audácia que, como já disse antes, há muito não se via entre príncipes na Europa. Ele não estava disposto a ver ruir os meticulosos planos de defesa do Brasil e afundar numa guerra danosa junto com Portugal. No final, manteve o império e zombou de Napoleão, já que a França jamais se constituiu no império como o português ou espanhol. A partir da residência do rei firmada no Rio de Janeiro, criou-se uma imensa ambiguidade entre Portugal e o Brasil. Na verdade, o conceito de um Brasil ainda não existia, mas sim de um Portugal que do dia para a noite tinha sido inflado para ficar do tamanho da América do Sul. Numa tacada certeira, um príncipe audaz reverteu a roda da fortuna e ganhou o império, ainda mais poderoso que antes, pois que os recursos do Brasil eram equivalentes a toda a Europa junta, tornando as questões das guerras napoleônicas irrelevantes. Essas ambiguidades foram se agravando após as guerras napoleônicas e uma crise se estabeleceu dentro da coroa portuguesa com partidários do Brasil e de Portugal. Novamente, manobra bem o príncipe e com audácia retorna a Portugal, mas sua linha de descendência direta, a coroa propriamente dita, fica no Rio. Segue-se então outro príncipe, a manobrar audazmente como tinha feito seu pai. No entanto, essa ambiguidade tivera um preço e Dom Pedro I, quarto em Portugal, retorna a Portugal, expulsa seu irmão do trono, infelizmente morre e sucede sua filha. Deve-se notar aqui que seu filho, Dom Pedro II, ficara no Rio e era o mais legítimo representante da coroa portuguesa e do Império do Brasil. Com a morte de Dom Pedro I, termina propriamente dito o Império Português, que de novo, ambiguamente, renasce no Brasil. 1000 anos de descendência direta, sem interrupções do primeiro rei de Portugal, vivia no Rio de Janeiro. Dessa forma, pode-se dizer que a coroa portuguesa nunca deixou o Brasil.
Em relação à questão da independência do Brasil, foi muito mais Portugal que se tornou independente da coroa portuguesa do Brasil do que o contrário, ambiguamente falando. Nós somos Portugal, Portugal somos nós. Como podemos perceber, o Brasil é resultado de uma impressionante trilogia histórica de príncipes audazes, com Dom Pedro II, antes dele Dom Pedro I e Dom João VI. Foram moldados pelo caráter do audaz Império Português, que pequenino controlava o gigantesco continente sul-americano e o Atlântico Sul. O Brasil nasceu império e era conhecido pelas cortes europeias do século XIX como legítimo representante do desaparecido Império Português. Dom Pedro II sabia explorar bem essas ambiguidades e quando lhe perguntavam se afinal era imperador do Brasil ou rei de Portugal, dizia ele assim: nós somos Portugal, Portugal somos nós. E a questão do Brasil na era imperial não estava diretamente relacionada a causas sociais, que é, sem dúvida, a preocupação do Brasil de hoje. Mas no século XIX a questão era da formação do Brasil a partir dessas deliciosas ambiguidades que tanta sensação causava na Europa quando Dom Pedro II viajava por lá, sem pré-negócios. O último rei de Portugal. Impensável que essa história tão maravilhosa e meticulosamente bem cuidada por Dom Pedro II, Dom Pedro I e Dom João VI acabasse por ter um desfecho melancólico. A monarquia brasileira não esgotou suas possibilidades, estava no auge quando foi derrubada por um ato vil de traição. Mais impensável ainda é analisar o drama que envolveu a família de Dom Pedro II a partir do ato desatinado desses generais insurretos e bandidos antipatriotas. O encarregado de negócios da Embaixada Britânica empenhou-se até a última hora para salvar a vida de Dom Pedro II e sua família. Corria célere pelas ruas empoeiradas do Rio de Janeiro do século XIX. O nervosismo tomou conta de todos. Carruagens, trolles, tíbures arrancavam a toda velocidade em carreira desembalada desde o Palácio Imperial na região do Porto. Cavalos empinavam em plena rua 1º de Março e a agitação era contagiante. O chefe de polícia fazia de tudo para manter a calma no centro. Havia interditado e isolado toda a área central. A embaixada britânica liderava os protestos contra o golpe de Estado. O corpo diplomático estava todo reunido na mansão do embaixador em solidariedade a Dom Pedro II. As linhas de telégrafos estavam congestionadas e cada minuto importava. O Foreign Office em Londres acompanhava nervosamente os acontecimentos no Brasil. Se os generais brasileiros e o embaixador americano achavam que o golpe de mão viria fácil, estavam errados. A cada minuto os militares viam o golpe republicano fracassar em todas as áreas. Não haviam medido bem as reações, e elas eram enérgicas e imensas. A rainha Vitória finalmente intervém e convoca o embaixador americano em Londres para explicações. O assassinato da família de Dom Pedro II era, em suas palavras, impensável e trariam consequências funestas para as relações entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Sem titubear, simplesmente ordenou que os americanos retirassem seus cães, como se referiu ela aos militares brasileiros do Palácio Imperial do Rio de Janeiro. As resistências cresciam minuto a minuto e começaram a deixar os militares brasileiros extremamente nervosos. O embaixador americano sabia que se o golpe republicano brasileiro falhasse, sua penetração em toda a América Latina teria fracassado e a Marinha Imperial Brasileira continuaria a ser uma arma de domínio no Atlântico Sul como desde 1500. Acabar com tudo no ato de fuzilaria contra a família imperial parecia sedutor ao mais violento dos golpistas, general Floriano Peixoto. Os almirantes desde Niterói, de sabre em punho, simbolicamente invadiram o Palácio Imperial aos empurrões contra sentinelas desconcertados. Morreremos todos juntos, diziam. Lá dentro o imperador, já idoso, estava atônito. Algumas horas antes era festejado, reverenciado, elogiado por suas qualidades de monarca constitucional. Era impensável e incompreensível o que estava acontecendo ali naquele momento.
Finalmente veio o golpe final na alma de Sua Majestade, que lhe foi confidenciado pelo almirantado. O golpista Floriano Peixoto, havia dias antes entregue os planos de defesa da costa brasileira, da Marinha Imperial, ao embaixador americano. O golpe ia muito além para se tornar uma intervenção militar. A Marinha Americana tinha entrado em águas do Brasil e desarmado o Império. Aquilo matou o velho imperador. Após 15 de novembro de 1889, uma a uma as repúblicas sul-americanas foram caindo sobre o jugo do imperialismo de Washington. Se o golpe tivesse falhado, essa gente teria sido contida como as coroas espanhola e portuguesa tinham feito antes na foz do rio Orinoco e do Amazonas. Pela última vez, os almirantes fizeram alas ao imperador do Brasil. Abriram-se as portas do Palácio Imperial e a cena foi chocante. Na frente vinha Dom Pedro II com a princesa Isabel, atrás a imperatriz e o conde D, depois os filhos. Chocada, a princesa apertou os braços do pai e exclamou: "Papá, vão nos matar a todos!" Militares fortemente armados e ferozes apontavam fuzis e baionetas contra toda a família de Dom Pedro II. Um ajudante de ordens foi logo gritando: "Os homens no primeiro carro, mulheres no segundo e as crianças atrás. Nem um pio e mantenham as cortinas cerradas e vamos logo com isso." Foi falando e dando coronhadas e chutes nas portas dos 3 carros que haviam estacionado na frente do palácio. A cena era dantesca. Dom Pedro II apertou a mão da filha tentando acalmá-la. O conde fez menção de protestar, no que foi impedido pelo imperador. Assim, o séquito real serpenteou vagarosamente do palácio em direção ao Cais Pharoah, ladeado pelos almirantados a pé e de sabre em punho, entoando hinos imperiais. Lentamente, nas altas horas da noite, desaparecia Dom Pedro II por detrás da bruma daquela noite escura e chuvosa, no lento e compassado toque-toque dos cavalinhos. Na soleira do Palácio Imperial, o encarregado dos negócios britânicos exclamou: "Lá se vai o último rei de Portugal e segundo imperador do Brasil." Horizonte do Brasil.
Brava gente brasileira, longe vá, temos serviço, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava da perfídia astuto ardil, houve mão mais poderosa, somos deles no Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, somos deles no Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temos serviço, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais ímpias falando.